Fala galera, Rui aqui de novo. E no ano passado eu li as principais obras do Eça de Queiroz, que é um autor que eu gosto muito. E faltou um acento no nome dele, eu acho. Mas e aí eu decidi fazer um pequeno guia das obras, né? Só para ajudar aí quem queira, né? Às vezes interessa, né? Então a primeira que eu vou falar é a que eu menos gostei, que chama A Relíquia. E ela começa bem legal, por incrível que pareça. E é a história desse cara, ele perde, acho que a mãe e o pai bem cedo. E ele é criado, assim, mais ou menos cedo, né? E ele é criado pela tia, que é, tipo, muito devota, assim. E, e ela também não gostava muito do pai, achava do pai do moleque, né? E também não via muito bem a irmã, né? Então e o garoto quer ficar com o dinheiro da herança, porque a tia é rica. Então ele se finge que finge ser católico e tal. E é bem engraçado ele fazendo as coisas, ele tipo passando incenso quando chega em casa pra a tia achar que ele tava na igreja rezando, etc, etc, né? E ele faz uma via, resolve convencer a tia dele a fazer pagar pra ele ir pra Terra Santa, né? Buscar uma relíquia pra ela, né? E como parte dessa coisa pra conseguir ficar com a herança. E começa com bem um psicológico bem legal, assim, né? Bem interessante. Mas, tipo, do nada tá ele e um companheiro de viagem, que é um alemão, que estuda história, né? E eles, tipo, do nada eles estão dormindo, assim, um dia, e eles voltam, assim, do nada eles estão na época de Jesus, assim, e Jesus tá indo ser crucificado, assim, e, tipo... E aí contaria, tipo, uma visão mais histórica do que aconteceu, assim. Então, eu nem terminei o livro, que ele começa a ficar descrevendo muito, assim, as roupas das pessoas, essa coisa assim, meio impressionismo, assim, meio pintar uma imagem de como era a cidade e tal, essas coisas. Eu achei muito chato e, tipo, começou bem legal o romance, né? Então, aí eu não tive saco pra terminar, mas... Aí eu meio que dividi em partes, assim, só pra, de acordo meio que com o nível de dificuldade. E o primeiro começa com a Cidade e as Serras, que é o que eu mais gosto. E é o último que ele escreveu, né? Na verdade, ele morreu até antes de terminar o livro. E é um português que... Ele é de uma família portuguesa, né? E ele nasce em Paris. Ele é aquele cara, assim, da modernidade, que gosta da cidade, porque é o progresso e tal. Ele acaba tendo que voltar para Portugal, porque as terras da família dele estão em Portugal. Então o dinheiro dele vem de lá, né? E aí ele acaba conhecendo Portugal, e acaba gostando de lá e tal. Ele acaba voltando a gostar de Portugal, do campo, essas coisas assim, né? E é bem interessante porque meio que a gente ainda tá vivendo isso, sabe? E o livro é de 1900, mas ainda é bem atual, num certo sentido. O outro é O Crime do Padre Amaro, que é a história de um padre de uma cidade assim, meio do interior de Portugal. E bom, tem um crime, aí vocês vão ter que descobrir o que que é, mas é um livro relativamente fácil de ler, assim, por isso que eu coloquei no começo também, porque esses dois são bem fáceis. Tanto em termos de profundidade ou em termos de dificuldade de leitura mesmo. E depois a segunda parte começa com o Mandarim, que é um livro bem curto, é o mais curto, eu acho. E apesar de ele ser curto, ele é bem interessante do ponto de vista psicológico, porque na verdade assim, também é um cara que ele tem do nada. Acho que o Essa de Queiroz gostava dessas coisas meio malucas assim, mas pelo menos nesse caso ele fez um negócio maluco direito, que o outro é tipo do nada, ele tá lá na volta no tempo, é muito estranho, mas nesse, tipo, do nada ele tem a chance de matar um cara, um chinês, né, um mandarim, um cara muito rico, poderoso, e ficar com todo o dinheiro dele. Tipo, do dia pra noite ele se torna o cara mais rico de Portugal. Só que ele é culpado de matar o cara. Ele não vai lá e mata tudo, mas eu não lembro que era um demônio, alguma coisa assim, que fala, não, você vai matar, o cara vai morrer por culpa sua, mas você fica com todo o dinheiro dele. Aí ele fica com culpa de, nossa, será que o cara tinha filhos, não sei o quê. Aí ele meio que tenta ver, mas aí não tem ninguém, ele fala, ainda bem que não tem, porque eu posso voltar a aproveitar o dinheiro, sabe? Então, tipo, é bem interessante nesse sentido. O outro é a Correspondência de Frederic Mendes, que é assim, é um livro
O Frederick Mendes é um personagem fictício, né? Seria esse português. Ele é um cara muito foda porque ele é bom de poesia, ele conhece matemática e ele conhece ele escreve poemas e ele é um cara, tipo, um cara muito foda. E é tipo, e ele morreu, então as pessoas não tem um cara que tá contando a história dele, né? E aí, nossa, porque ele era muito foda, todo mundo admirava ele. E, sei lá, a rainha da Inglaterra, não tem a rainha da Inglaterra, mas todo mundo admirava ele e tal, então fica um pouco chato. Mas as cartas que tem no final do livro, que são as cartas dele para as outras pessoas, né, do Frederick Mendes, são legais, assim, vale a pena. Vale a pena, acho que até você ler as cartas todas primeiro, depois ver se você quer ler o começo do livro, sabe? Mas não é um livro muito difícil também. Aí a terceira parte é o Primo Basílio. O Primo Basílio não é um livro difícil, mas é a história ali dessa mulher que reencontra o primo e eles tinham um romance que parou do nada, mas ela já tá casada e tal. Então é uma história bem, num certo sentido, normal, assim, mas tem um problema, que é, eu acho que vocês não vão encontrar muito sobre isso, mas eu encontrei dois artigos que na verdade foram juntados num só, do Machado de Assis, falando, não gostando muito do Primo Basílio, sabe? E eu meio que concordei, assim, eu acho que tem a ver. Você percebe as críticas que o Machado faz, tem sentido. Só que quando você vai ler a história da literatura ocidental do Carpo, ele fala assim que, meu Deus, os personagens do Primo Basílio são muito bem construídos. É tipo, é um grande, ele fala, a trama, a técnica de romance é muito boa. E tipo, o Machado fala que tipo, é exatamente o contrário, que a Luísa, que é a personagem principal, eu acho, né? Ela é tipo muito fútil, assim, tipo, não dá pra entender as motivações dela e tipo, a história acaba meio que de um jeito nada a ver, assim, quer dizer, exatamente o contrário, até onde entendi o que o Carpo fala. Então, eu acho que vocês procurarem assim disputa entre Machado de Assis e Carpo no Google vocês não vão encontrar nada, mas existe, entendeu? Eu posso colocar no link, pelo menos os livros os artigos do Machado falando mal criticando assim, né, o romance do Essa, né? Por isso que eu coloquei nessa terceira parte, porque eu achei que vale a pena olhar com um pouco mais de cuidado, assim, né? Eu mesmo ainda preciso estudar um pouco nesse sentido. Aí eu coloquei os Maias. Os Maias são 2 volumes, né? Então é o mais longo livro. E ele é também uma história bem irônica, assim, do que é a elite ali portuguesa, né? E, bom, tem uma reviravolta interessante, assim. E, e é isso aí, eu não vou contar, porque é bem legal, assim, apesar de ser um livro meio, de ser grande, né? Ter essas coisinhas, às vezes a gente fala, é um autor difícil e um livro dá a impressão de que é uma leitura assim mais intelectual, mas tem uma reviravolta muito legal, assim, bem coisa de... Porque tem o filme, então, até tem o filme, né? Mas é bem legal, então vale a pena. E aí o último, ficou só um livro que faltou, que é A Ilustre Casa de Ramírez. Aí eu coloquei esse no final porque é o seguinte, eu achei esse, em alguns aspectos, mais difícil de ler, porque é um cara, um português do século XIX, e a família dele, a família dos Ramírez, é tipo uma família muito antiga em Portugal. Tem até uma hora que ele fala, não tinha nem rei, já, nem os reis que estão aí já tinham, e é um rei antigo pra caramba, e tipo, não, e minha família é mais antiga que os caras, né? Ele até mora na torre, que é da família dele desde, sei lá, desde a época dos visigodos, assim, um negócio muito louco. E como ele quer, já tem um nome famoso, quer crescer, quer ganhar uma eleição, ganhar poder, ele decide escrever um romance histórico que conta a história da família dele para ficar famoso e tal. E aí a história vai sendo contada em paralelo. Ele, com toda a mediocridade dele, assim, todas as dificuldades dele, e o romance, assim, que a família dele são grandes cavaleiros, assim, nobres, corajosos e tal, e tipo, como ele usa uma linguagem um pouco difícil na hora do romance histórico, que reflete um pouco, assim, o vocabulário medieval, assim, tem umas palavras que você nunca ouviu falar e que são tipo de armamentos da Idade Média. E é isso aí. Então por isso eu deixei pro final, por causa dessa dificuldade, assim, mas poderia ser antes também, não sei. Fica mais ou menos com essa ordem aí, caso alguém queira, né? E é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Se inscreva no canal.